Briga! 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 Não, Daphne, vai começar aí, presta atenção. Tô aqui. Ô, Feroz não gosta de briga. E aí, Daphne, a gente briga? A gente briga. O que classifica... Quer dizer que briga. Não, o que classifica uma briga? Qual é a classificação de uma briga? Não, sair na mão, não. Não, assim, não, de ficar, assim, se a gente tá falando de ficar puto, de não olhar um na cara do outro e, tipo, sentir raiva e levantar a voz, não, a gente não briga. Essa é a classificação, não. Não, mas a gente, o quê? Acho que tem uma expressão que é boa, às vezes a gente torce o nariz. É. Acho que a gente não teria esses momentos se a gente não trabalhasse junto. Acho que às vezes que a gente briga, que a gente fica meio sem paciência um com o outro, é por causa do trabalho, porque a gente trabalha junto. É, e eu acho que a gente é muito privilegiado porque a gente lida com isso muito bem, porque conheço muitas pessoas que até olham pra gente e falam, meu, eu jamais trabalharia com meu marido. Jamais, não ia dar certo. Eu jamais trabalharia com seu marido, eu não me aguento às vezes. Mas... não, mentira, eu não me aguento. Não, eu acho que assim, a gente às vezes pensa diferente, mesmo que a gente pense em muitas coisas parecidas e por isso que dá certo e por isso que a gente tá junto. A gente tem algumas construções diferentes, a gente age de maneiras diferentes diante das mesmas situações. E às vezes isso dá um pouco de aflição, tanto nele que em mim. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais calma, assim, em fazer as coisas. Eu sou dessas, assim, que fala assim, vamos fazer? Aí, tipo, eu tô fazendo uma coisa e falo, tá bom, vamos fazer. O Diego não, eu falo assim, não vamos fazer porque eu tô fazendo outra coisa. E eu não, eu sou aquela, não, tudo bem, eu consigo fazer o meu, daqui a pouco vamos resolver isso aqui, tirar da frente. E aí, quando eu faço isso, ele fala, você tem que falar não, você tá fazendo suas coisas. Eu falei, tudo bem, eu falta respeita seu tempo, as pessoas vêm pedir, você aceita tudo. É, ele fica aflito, assim. E obviamente, quando eu tô muito entulhada e eu não consigo fazer na hora, eu aviso, falo, não dá pra fazer agora, daqui a pouco a gente faz. Já fiz isso no dia que eu tava editando, eu editei 8 vídeos de uma vez. E eu falei, não, agora pera um pouquinho, que não vai dar, eu tô terminando aqui. Porque eu sabia que eu tinha que terminar aquilo. Mas no começo que a gente tava trabalhando junto, eu brigava muito com você nesse negócio aí que você lembrou. Porque a Daphne é muito boazinha. Então as pessoas pedem as coisas pra Daphne, a Daphne tenta fazer tudo. E aí eu falei, cara, eu comecei o Sol de Na Rotina antes e eu já comecei a aprender que não dava pra agradar todo mundo antes dela. E aí eu fui falando pra ela, falei, cara, as pessoas vão te pedir as coisas, não vai dar tempo de fazer. Se der tempo de fazer tudo pra todo mundo, você não vai ter feito nada pra você. Então, toma cuidado com isso, sabe? Mas é um negócio muito difícil você falar não. Hoje ela já fez vídeo no Organiza Daphne ensinando a falar não, que falar não é importante. Tem no nosso livro, inclusive, que saiu. Se você não tem, compre, adquira o nosso livro, ensinando a importância de falar não. Tem link aqui embaixo pra comprar. Mas no começo é muito difícil você falar não. Eu acho que é um processo e não quer dizer que vai ficar extremamente fácil dizer não. Vai ficar um pouco menos dolorido. Acho que essa é a palavra. Hoje falar não pra mim continua sendo difícil, assim, principalmente dependendo de pra quem é, sabe? Olha o jeito que ela fala, dependendo pra quem é um negócio difícil. É difícil. E eu sou assim, às vezes as pessoas perguntam, ai, Daphne, você é fofa sempre assim? Eu não sou sempre fofa, mas, quer dizer, eu acho que eu não sou sempre fofa, eu sou o capetinho às vezes, né? Às vezes é o capetinho. Mas eu, na grande maioria das vezes, na maioria das situações, assim, eu sou assim, como eu tô conversando com vocês, eu às vezes tento sempre ser o mais boazinha possível e gentil e tal, não sei o que. E isso e falar não pra essa pessoa que tenta ser legal sempre é difícil. Mas, por exemplo, você pega um momento que a gente também tem, às vezes, um atrito. Eu sempre fui uma pessoa que se deu melhor fazendo as coisas de dia. Eu prefiro o dia, eu sou um cara do dia, eu gosto de dormir cedo, acordar cedo, trabalhar enquanto tem sol, enquanto tá claro. E enquanto tá escuro, eu gosto de já me preparando pra fazer as coisinhas que com menos compromisso. Tomar leitinho. Tomar meu leitinho, tomar meu banho quente, botar meu pijaminha confortável, se tá frio, calçar as pantufas. Eu não gosto muito de trabalhar à noite, sabe? E a Daphne, ela não gosta de viver de manhã. E se ela não gosta de viver de manhã, a quantidade de trabalho que a gente tem nos 3 canais, ela precisa trabalhar à noite. No começo foi um pouco complicado a gente trabalhar junto de equilibrar essas coisas, né? Então
No começo eu falava, cara, ela não acorda cedo, sabe? Que preguiça, por que já não levantou, já vai agilizando as coisas, chega à noite e tá sossegado. E a gente trabalhando aqui em casa, eu acordava sempre muito mais cedo. Hoje a gente meio que foi equilibrando isso, né? Até porque é uma coisa que a gente nem briga mais. Eu sei que como ela vai dormir mais tarde, como os cachorros, eles têm energia até um pouco mais tarde também, porque os dois puxaram a mãe, eu não durmo mais tão cedo. Eu não consigo mais dormir cedo. E eu sei que eu preciso das minhas horinhas de sono pra ser uma pessoa saudável. Então eu meio que, nessa parte, eu fui me adaptando muito mais aos horários deles do que eles aos meus horários. Às vezes eu acordo cedo e aí eu vou fazendo as coisas tal, sem a Daphne, os cachorros também demoram pra acordar. No frio, então, no frio, esquece. Então. Mas esse foi um conflito, assim, que a gente teve por um tempo. Enfim, e a gente foi se adaptando, né? Ela ia fazer coisa à noite na cama de ver série e tal coisa. Daqui a pouco, eu ficava no começo assim, meio tímido. Eu falava, pô, custava botar um fone de ouvido pra não me atrapalhar. Aí hoje ela já tá ligada, já tá com o fonezinho do lado da cama dela. Eu acho que também são aprendizados. Quando a gente fala de brigar e assim, cara, quando você começa um relacionamento, você gosta da pessoa, né? E aí você tem que... Quando você começa o relacionamento. Não. Hoje eu não aguento. Não aguento mais ele. Conforme vai passando o tempo, você vai entendendo meio como é a rotina da pessoa, porque é diferente. Você morou muitos anos longe dessa pessoa, você não sabe como é. Então você vai se adaptando. Às vezes vocês discordam. Esse negócio eu me sentia muito culpada, assim, de não conseguir acordar cedo, sabe? Tudo que eu fazia de manhã era muito automático. Então, às vezes eu acordava cedo e eu levantava. Quando eu tenho que acordar cedo, tipo umas 7 horas da manhã, que pra mim é cedo, eu tenho que procurar fazer coisas mais automáticas. E nada que exija que eu pense muito ou que eu seja criativa. E isso às vezes era a gente tinha esse atrito um pouco, porque às vezes, vamos pensar, vamos fazer não sei o que, e eu tava assim, babando, assim. Aí, porque eu já tinha acordado antes, eu já tinha tido ideia, eu falei, nossa, eu vou botar isso aqui em prática, só preciso do aval da Daphne. Aí ela acordava, tal, não sei o que, tomava café, chegava, meu, pensei isso, vou mandar um e-mail, beleza? Aí ela... não conseguia pensar muito assim, tipo... Não, mas faz parte, isso faz parte do processo também. Você entende, é como se a pessoa falasse um idioma e você fala outro. Não é que um tá falando certo, outro tá falando errado. Um fala um idioma, outro fala outro. Você tem que entrar num acordo e conseguir ali se comunicar, né? E a gente... Cara, relacionamento, bicho, não é só amorzinho, só paixão, só... Relacionamento é comunicação. Se você consegue se comunicar com a pessoa... Nossa. Porque ela não vai adivinhar o que você pensa. Total. Você tem mais chance de conseguir um relacionamento duradouro. E diminuir a quantidade de brigas. Porque se vocês conseguem se comunicar, é aquele negócio, a gente às vezes discorda. Vamos no aquele coisa, tipo, vocês discordam? Sim, a gente discorda. Sim, muito. E quando a gente discorda, cara, é assim, eu olho e aí a gente aprendeu a explicar por que a gente chegou naquela conclusão. Sim. Até semana passada, acho que foi muito engraçado, que eu percebi, foi assim, sabe quando cai sua ficha e você fala, nossa, eu fiz isso, não tinha me tocado? Do tipo, eu olhei pra ele falou um negócio, aí ele me explicou por que ele pensava daquele jeito. Eu olhei pra ele e falei assim, eu não concordo com você. Eu continuo achando que não faz sentido pra mim, mas as suas justificativas e a construção que fizeram você chegar nessa sua conclusão fazem sentido. Então, tá bom, ok, vamos fazer desse jeito. E assim, tipo, não era uma coisa que eu tava 100% confiando de que tava certo, mas a construção fez sentido. Sim. E eu falei, ok, então tá bom. Não teve briga, foi uma comunicação, é uma conversa, sabe? É isso, relacionamento é conversa. Um grande filósofo da língua portuguesa chamado Vanderlei Luxemburgo. Minha nossa, mano. O Luxemburgo, ele é grande técnico, icônico técnico aí de vários times de futebol. Ele chegou a escrever um livro uma vez. E aí no livro, eu cheguei a folhear o livro do Luxemburgo na livraria e tinha um ensinamento ali muito importante que, obviamente, que talvez, né, eu acredito muito que não seja dele, mas o jeito que ele escreveu, a frase que ele escreveu, a analogia que ele fez, eu nunca esqueci. Que é, se você tá apertado e tem 2 banheiros na sua casa, você faz nas calças. Que é um paralelo para cachorro que tem 2 donos morre de fome. Então uma coisa que eu acho que ajudou muita gente aqui a brigar menos é dividir as coisas. Então, por exemplo, nós dois produzimos os 3 canais. O Saúde na Rotina, o Organiza Daphne e este aqui, os Goiabas. Nada é só de um. Nada é só de um. Mas
a gente meio que criou que o Diego é o chefe do Saúde na Rotina, a Daphne é a chefe do Organiza Daphne, minimamente para organizar as coisas. Então assim, se tem uma coisa que precisa fazer no Organiza Daphne, que precisa definir no Organiza Daphne, que a gente ainda não decidiu qual dos dois vai cuidar, essa coisa automaticamente é responsabilidade da Daphne. Então tá com ela, né? Como se essa coisa estivesse na mão dela. Se ela quiser que eu faça, ela precisa vir e falar, ó, você, isso é responsabilidade sua. No Saúde na Rotina é a mesma coisa. Se deixar no piloto automático, sou eu o responsável. Ah, não teve vídeo, furou o vídeo aí na semana, ou a gente tá postando segunda, quarta e sexta, e na capa do canal tá dizendo que é segunda e quarta. Responsabilidade do Diego, sabe? Se eu não falei pra Daphne, amor, dá pra você trocar a capa lá do Saúde na Rotina no YouTube pra mim? Põe os vídeos lá da tela final desse vídeo aqui pra mim. Sai o vídeo e tá sem a tela final e eu pedir pra ela, responsabilidade dela. Se eu não pedir, responsabilidade minha. Então, dividir as coisas é uma coisa que ajuda muito. Um exemplo que não tem a ver com o trabalho, tem a ver com a casa. A gente tinha um estresse aqui em casa, porque quando você tem 2 cachorros, a sujeira, né? Eles fazem xixi e cocô no cantinho deles lá na área de serviço, e a sujeira. E é muito complicado isso porque você fica com a impressão sempre, no começo, de que a outra pessoa viu que o cachorro fez o cocô ali, só que deu um migué e não foi limpar. Nossa, dar migué é ótimo. Ou viu que o tapete tá cheio ali de xixi, que tá na hora de trocar, e a pessoa dá um migué e não troca, deixa pra você resolver, né? Normal. O que a gente fez? Cocô, obviamente, que a gente tira qualquer um, o que chegou primeiro e viu, tira. Por que, né? Porque, né? Mas o xixi do tapetinho a gente troca em 2 dias da semana, na quarta e sábado ou domingo, né? Hoje, por exemplo, é sábado, tá mais cheio o tapetinho, eu não vou esperar amanhã. Eu vou trocar. Eu troco no final de semana, a Daphne troca na quarta-feira. Então assim, quando eu falo pra ela na quarta-feira, ela fala, meu, o tapete dos cachorros tá cheio, tá precisando trocar. Uma, eu nem precisava falar, porque ela vai trocar mesmo. E 2, quando eu falo, eu não me sinto culpado de estar mandando ela trocar. E nem ela sente que eu tô mandando ela trocar. Porque ela sabe que é uma obrigação que a gente já definiu, que é dela na quarta. E a mesma coisa comigo no final de semana. Eu já me preparo mentalmente para fazer aquela limpeza ali, para lidar com aquela sujeirada dos cachorros maior que fica no final de semana. E ela não precisa se constranger de falar, ai meu, a área dos cachorros tá suja hoje, né? Então, era bom limpar, né? Sabe, não fica, acho que essas coisinhas assim que pode, às vezes, acabar deixando uma pessoa mais chateadinha assim. Então a gente já deixou meio impessoal, sabe? Tem uma regra e tá dividido. E tem uma coisa que você falou desde o começo, quando a gente foi morar junto, e você comentou isso, eu achei muito louco, eu falei, caraca, é isso. A gente conversou uma vez e ele falou assim pra mim, nós, tipo, indivíduos, vamos sempre achar que a gente tá fazendo mais do que o outro. Sim. Sempre. Sim. Então, não estressa, sabe? Você sempre vai achar que você tá fazendo mais. Você sempre vai achar que você varreu mais, que você lavou mais, que você, sabe, se dedicou mais. E às vezes, de fato, é verdade. Mas... E eu acho que também é épocas, né? Tem momentos, acontece. Tem semana que o Diego lava mais louça do que eu. Tem semana que ele acorda de manhã antes de mim e ele lava toda a louça. E tem semana que ele não faz isso. E aí quem lava a louça mais sou eu. Então varia muito, assim. E ter essa liberdade, essa variação, assim, de tá de boas e não ficar com esse negócio de, ai, eu tô fazendo mais que ele, ai, eu tô fazendo mais que ele, porque isso vai estressando e tal. Eu acho que as coisas mais complicadas e mais complexas a gente dividiu, sabe? E as coisas suaves, elas não têm essa regra. Eu acho que talvez tivesse mais coisa que a gente pode até pensar em dividir ainda hoje. A gente tá junto há 7 anos, sabe? Vai fazer 7 anos que a gente tá junto. E ainda tem coisa que a gente pode pensar, fala, cara, como que a gente dividiria mais isso e tal? Mas eu acho que se você conseguir dividir exatamente, assim, deixar bem pessoal as coisas mais chatas de criar fazer, criar processos, você deixa o negocinho pessoal, isso ajuda muito, assim, sabe? Alivia muito as brigas. E por isso que a gente não briga tanto. Porque a gente tem isso e tem isso na cabeça. Então fica aí essa dica. Comunicação e processos. Comunicação e processos. E cachorros, cara. Vai, organiza, Daphne! Exatamente. Cachorros aliviam muito o estresse também. Às vezes tá bravo com a pessoa, legais. Você olha pro cachorro, aí o cachorro faz você rir. Não briguem no meu colo. Meu Deus do céu. Então é isso. Vocês brigam com os maridos, com os namorados, com as namoradas? Escrevam aqui embaixo nos comentários pra gente saber. O Feroz tá assistindo TV, acho que ele não gosta do Luciano Huck. Ele não gosta do Luciano Huck. Eu não tiro a razão dele. Nem da Marina Rui Barbosa. Também não tiro a razão. Coitados. Beijo, gente.